fere pedra. Audiolivres. Anarquistas, graças a Deus. Escrito por Zélia Gattai. Parte 6. Seu Ernesto conta uma história. Embalado com o interesse da filha caçula pelo passado da família, papai resolveu contar mais uma vez a história de como os Gattai tinham vindo parar no Brasil. Já havia contado repetidas vezes, mas para mim seria a primeira. À medida que falava, outros ouvintes iam se aproximando. Até Remo desistiu de um encontro interessado na narrativa. Nono Eugênio, que habitualmente dormia com as galinhas, esta noite deitou-se mais tarde. Tudo o que ouvia dos lábios do genro não era novidade para ele, mas gostava de retornar ao passado. Ele também lutara e sofrera muito desde que saíram de sua terra natal, Pieve di Cadore. Há quantos anos? Chegara ao Brasil alguns anos depois da família Gattai. Vendo o interesse do nono por aquele passado distante, senti curiosidade de conhecer também a história da família de minha mãe. Logo, na primeira oportunidade, vovô seria abordado. Nos contaria tudo. A Colônia Sicília. A viagem da família Gattai começara, em realidade, 2 anos antes de embarcarem no Città di Roma, em Gênova. Meu avô tivera a oportunidade de ler um livreto intitulado Il Comune in Riva al Mare, escrito por um certo doutor Giovanni Rossi, que assinava com o pseudônimo de Cárdias, misto de cientista, botânico e músico. No folheto que tanto fascinara meu avô, Cárdias idealizava a fundação de uma colônia socialista e experimental, num país da América Latina. Não especificava qual. Uma sociedade sem leis, sem religião, sem propriedade privada, onde a família fosse constituída de forma mais humana, assegurando às mulheres os mesmos direitos civis e políticos que aos homens. Cárdias ainda ia mais adiante. Nas últimas páginas de seu estudo, de seu plano, fazia um apelo às pessoas que estivessem de acordo com suas teorias e quisessem acompanhá-lo a qualquer parte da Terra, por mais distante, desde que pudessem levar à prática todas as experiências e as ideias contidas no livro, para se apresentarem. Por fim, Francisco Arnaldo Gattai encontrava alguém com dinamismo e inteligência, disposto a tornar realidade um sonho, seu e de outros camaradas, também discípulos dos ensinamentos de Bakunin e Kropotkin, à procura de um caminho novo para a humanidade faminta, esfarrapada, ensanguentada, talvez esquecida de Deus. Buscaria uma oportunidade de encontrar-se com Cárdias. Começava a divisar perspectivas para o futuro de sua família. Enquanto Argia, sua mulher, amamentava o filho, leu-lhe o precioso documento. Que pensava ela desses planos? Queria saber sua opinião. Deviam aceitar o convite do Dr. Giovanni Rossi? Tinham 4 filhos, um ainda a sugar o peito da mãe. Dr. Giovanni Rossi ou Cárdias. Com palavras simples e acessíveis, papai nos explicou quem era o Dr. Giovanni Rossi, mais conhecido por Cárdias, o homem que idealizara todo o plano da colônia experimental em terras distantes.
Nascera poeta e herdara da família incontestável vocação musical. Mas, deixando de lado poesia e música, inquieto, preocupado com os problemas sociais, preferiu os estudos práticos, formando-se em agronomia, dedicando-se ao jornalismo e aos problemas sociais e filosóficos. Em suas idas a Milão, costumava hospedar-se com um parente músico, o maestro Rossi, cuja casa era frequentada por músicos de renome, entre eles um certo Carlos Gomes, brasileiro, autor de óperas. Encontraram-se os dois, Giovanni Rossi e Carlos Gomes, na ocasião em que o músico brasileiro se entregava com entusiasmo à partitura de mais uma ópera, Lo Schiavo, que pretendia tocar para o imperador do Brasil, cuja chegada a Milão estava sendo aguardada. Carlos Gomes falou a Giovanni Rossi de sua terra, do outro lado do mar, cheia de belezas naturais, e de suas riquezas. O músico falava da grandeza de seu país com emoção e saudade. Cárdias o escutou fascinado. Era essa a terra que buscava, ideal para sua experiência, não havia dúvidas. Pôs de lado imediatamente o projeto ainda embrionário de tentar o Uruguai. O Brasil o chamava. Entusiasmou-se ainda mais ao saber da próxima chegada de Dom Pedro II a Milão. Carlos Gomes, seu protegido, o conhecia bem e o admirava muito. Fez-lhe os maiores elogios. Um rei sábio, um pai para o nosso povo, amigo dos inventores, dos músicos, dos poetas. Cheio de esperanças, Cárdias resolveu escrever uma carta ao imperador do Brasil. Não tinha nem nunca tivera admiração por imperadores, mas, se aquele quisesse se interessar por seu projeto... Na longa carta, explicou com detalhes seus planos a Dom Pedro II, pedindo que lhe permitisse provar a seriedade da experiência e solicitando terras e apoio para a ida dos idealistas para o Brasil. Essa carta, levada por ele mesmo, foi entregue em mãos ao conde da Mota Maia, médico do imperador, no hotel onde a comitiva real se hospedava. Algum tempo depois, já no Brasil, Dom Pedro leu por acaso o pequeno livro de Cárdias. Interessou-se pelas ideias e pelo arrojo do autor. Mostrou o pequeno tomo ao conde da Mota Maia, que então se recordou do jovem que havia procurado o imperador no Hotel Milão, levando-lhe uma carta. O pseudônimo era o mesmo. Dom Pedro lembrou-se vagamente do fato. Impressionado com o apelo das últimas páginas do livro, convocando voluntários para a experiência e dando seu nome completo e endereço, Pedro II não teve dúvidas. Mandou que respondessem à sua carta. Felicitava-o por seu trabalho e oferecia-lhe a terra solicitada para a colônia experimental. Estabeleceu-se então uma correspondência entre o jovem idealista e o imperador. Depois de várias demarches, Cárdias recebeu de Dom Pedro II a posse de 300 alqueires de terras incultas e desertas, num local entre Palmeira e Santa Bárbara, no Paraná, e ainda a promessa de ajuda e apoio para o empreendimento. Tudo acertado, a doação das terras já feita, Cárdias botou mãos à obra, dando início ao recrutamento dos voluntários, através dos jornais e em reuniões públicas. Frisava bem que aquela era uma aventura somente para idealistas endurecidos na luta, dispostos a realizar uma grande experiência social sem medir esforços. Os candidatos foram surgindo e seu número aumentou rapidamente. Entre os primeiros que se apresentaram estava Francisco Arnaldo Gattai, meu avô, que entrara em contato havia muito com Cárdias. Agora já nascera o quinto filho do casal, a menina Iena. Com a mulher, estudara a situação. Não seria arriscado partirem para a aventura carregando 5 crianças? Ardia Fagnoni Gattai, minha avó, não era mulher de recuar diante de obstáculos. Aos 30 anos de idade,
carregada de filhos, não teve medo de enfrentar o desconhecido. Amava o marido, sabia o que representava para ele aquela viagem. Não iria desapontá-lo. Costumava amamentar os filhos até seus 2 anos de idade. Esse era o intervalo matemático entre um filho e outro, criando-os fortes e sadios. Jamais lhe faltara leite. Por hiena não precisavam temer. A mãe lhe garantiria a alimentação, pelo menos durante a travessia marítima. Entre os 150, talvez um pouco mais, pioneiros que entregavam o grupo, havia gente de várias profissões e classes sociais: médicos, engenheiros, artistas, professores, camponeses e operários. Em meio a esses últimos, meu avô. Mas havia também outros que conseguiram se infiltrar, alguns criminosos condenados por diversos delitos. Começo de viagem. O grupo de idealistas embarcou no navio Titã de Roma em fevereiro de 1890. O regime imperial no Brasil havia sido derrubado a 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II fora deposto e desterrado, a República proclamada. Os fundadores da colônia socialista experimental não podiam mais contar com a ajuda e o apoio prometido pelo imperador. Contariam apenas com seus próprios esforços, com a vontade de vencer, mas nada os faria recuar. No porão do Titã de Roma, junto às caldeiras, viram-se amontoados os pioneiros que em breve estariam integrando uma comunidade de princípios puros, a Colônia Cecília. Iam cheios de esperança, suportariam corajosamente as condições infames de viagem. Uma luz artificial, fraca, era tudo o que havia para iluminar o porão. Nem a mais leve brisa do mar chegava até ali para atenuar o calor sufocante. As crianças, inquietas, inconformadas com a escura prisão, tentavam a toda hora, burlando a vigilância dos mais velhos, subir a escada escorregadia e íngreme que as conduziria ao sol. No segundo dia de viagem, já não havia onde pisar. Poças de vômitos espalhavam-se por todo lado. O navio jogava demais e a maioria dos passageiros enjoava. Argia Gattai estava sempre entre os que mais sofriam. Não conseguia alimentar-se, vomitava o que já não trazia no estômago. Com o correr dos dias, a situação dos Gattai foi se agravando. Grudada aos peitos da mãe, ora num, ora noutro, Hiena só os largava para reclamar, chorando desesperadamente. Onde estariam aquelas tetas fartas, transbordantes? Elas iam diminuindo, murchando, cada vez menos a quantidade de leite para saciar sua fome. Ninguém dormia com o pranto doloroso da menina, mas ninguém reclamava. Um médico do grupo chegou-se, aproximou-se e, sem examinar a criança, diagnosticou: fome. E se conseguissem um pouco de leite em cima? O médico desaconselhou. O leite de bordo não era bom. Nas condições de fraqueza em que a criança se encontrava, poderia provocar-lhe diarreia. A única providência a tomar urgentemente era conseguir com o comandante do navio permissão para remover mãe e filha para cima, onde pudessem respirar ar puro. Talvez, quem sabe, seu leite voltasse. Estirada numa espreguiçadeira na popa do navio, com a criança grudada ao peito, perninhas e braços finos, olheiras fundas, a mulher passava o dia. Havia quanto tempo viajavam? Quando chegariam? Deviam ter decorrido muitos dias desde a partida de Gênova. Ainda bem que as 4 crianças continuavam com saúde. Guerrando, o mais velho dos filhos, beirando os 10 anos, fora encarregado de cuidar dos menores, o pai ocupado com a mulher e a filha doente. À noite,
a mãe e a menina voltavam para a fornalha e o choro recomeçava. Hiena já não mamava com tanta avidez. O leite quase secara, sugava em vão. Tio Guerrando jamais se esquecera dos tormentos da terrível viagem. Quando era ele a narrar a odisseia dos pais, o fazia com tanto sentimento que, sem me dar conta, comparei aquele porão quente e escuro ao inferno de Dante. Serviço de Imigração e Saúde. No Porto de Santos formou-se a maior confusão na hora do desembarque. Homens para um lado, mulheres para o outro. Em salas separadas, os imigrantes foram despidos, as roupas do corpo e as que traziam nas trouxas levadas para a rotineira desinfecção. Ali permaneceram durante horas a fio, nus, à espera de que lhes devolvessem os pertences, que os liberassem. Ninguém reclamava, nem havia a quem reclamar. O jeito era esperar com paciência e resignação. Por fim, depois de infinita demora, roupas e pertences foram devolvidos, devidamente carimbados pelo posto. Apertados em seus trajes encolhidos pelo banho de desinfecção, cheirando a remédio, amarfanhados, os imigrantes, conduzidos em fila, passaram pelo departamento médico numa última vistoria antes de serem liberados. Dali mesmo foram encaminhados e embarcados novamente num pequeno navio que os conduziria ao Paraná. Tio Guerrando não estava muito certo do novo porto de desembarque, mas achava que era o de Paranaguá. O estado da menina não melhorara, o leite materno acabou inteiramente. Deram-lhe então o leite de vaca. Como prevenira o médico, manifestou-se em seguida violenta diarreia acompanhada de vômitos. Os pioneiros partiram rumo às terras que os esperavam. A família Gattai permaneceu na cidade. Companheiros compadecidos ofereceram-se para levar as 4 crianças. Facilitaria a vida dos pais, as voltas com a menina doente. Ficaremos juntos. Não suportaríamos a ausência de nossos filhos. Morreríamos de preocupação, explicou o nono Gattai, agradecendo o oferecimento. E lá ficaram eles, naquele porto estranho, buscando por todos os meios salvar a vida da filha. Bandeira vermelha e preta. Num carroção de 4 rodas, com suas trouxas de roupa e alguns pertences, passou a família Gattai por Santa Bárbara, marido, mulher e 4 filhos. Ao verem passar a carroça, algumas crianças gritaram chamando pelas mães. Venham ver que estão chegando mais ciganos. Havia pouco mais de um mês passara por lá grande leva de homens nas mesmas condições que esses. Ciganos, certamente, pensaram os moradores do pequeno vilarejo, trancando as portas das modestas casas cobertas com folha de zinco, no medo de serem roubados. Ao alto de uma colina, por entre os pinheirais, divisava-se, hasteada ao alto de uma palmeira, enorme bandeira vermelha e preta. Era a bandeira da colônia Sicília, saudando a chegada dos novos pioneiros. Ao divisar a bandeira da colônia, nono Gattai olhou mais abaixo e exclamou: lá estão eles! Ali estava o acampamento, um grande barracão erguido junto a um córrego, pequenas barracas em construção, homens movimentando-se para cima e para baixo, um pedaço de terra já limpa para o cultivo ao lado de um pequeno bosque. Nona Argia voltou a cabeça em direção ao dedo estirado do marido. Seus olhos distantes não divisaram nada. Sua alegria, sua esperança, seu entusiasmo ainda permaneciam lá longe, enterrados ao lado do corpinho da filha. Durante toda a viagem não dera uma única palavra, nem para amaldiçoar, nem para acusar. Não derramou uma única lágrima, completamente apática. O marido, disfarçando a tristeza pela morte da filha,
Procurara distrair a mulher, chamando-lhe a atenção para 1001 coisas durante a longa e dura viagem pela estrada, sem obter resultados. Avistando a carroça da família Gatai, os homens do acampamento partiram ao seu encontro. Os Gatai foram alojados provisoriamente no balcão construído pela primeira leva. À chegada, todos trabalharam para levantar o galpão onde se abrigarem. Nos dias que se seguiram, cada família tratou de construir a sua própria morada. O barracão ficara para depósito e emergências como aquela. As 4 crianças, ao se verem livres da incômoda carroça, correram em disparada para o regato de águas cristalinas. Ninguém as impediu de se banharem de roupa e tudo. Estavam necessitadas de ar puro, de água e, sobretudo, de liberdade. Fim da colônia Sicília. E foi assim que a família Gatai chegou ao Brasil. Com essa frase, papai dava por encerrada a sua história. Estávamos, no entanto, tão impressionados com o relato que desejávamos ouvir mais. Papai, percebendo nossa emoção, buscou desanuviar o ambiente. Vocês estão vendo? Sabiam que eram tão importantes? Pois, para que vocês estivessem aqui hoje, foi preciso a intervenção do filósofo Giovanni Rossi, do maestro Carlos Gomes e de Dom Pedro II, imperador do Brasil. Que tal? Riu do nosso espanto. Mas eu não estava satisfeita, queria saber mais. O que havia acontecido com a colônia Sicília? Manteve-se ainda durante alguns anos, com grandes esforços e muito trabalho, mas resultou em nada, não pôde manter-se. Era difícil a papai explicar detalhes de fatos que ele mesmo ignorava. Titio Guerrando, que vivera esses episódios e ainda se lembrava de muita coisa, também pouco sabia sobre os motivos que levaram ao fracasso da experiência. De positivo mesmo, sabiam que muita gente desistira ao aparecerem as primeiras dificuldades. Outros idealistas, que foram chegando ao correr do tempo para se incorporar à colônia, tampouco resistiram às péssimas condições nela reinantes. Alguns mais teimosos tiveram que arranjar emprego fora das terras, nas construções de estradas de ferro, para não morrer de fome. Mas tudo culminou com a intimação das autoridades republicanas, que, estando de acordo com a doação feita pelo imperador deposto, exigiam dos colonos que ou comprassem as terras que ocupavam e pagassem os impostos atrasados, ou as abandonassem. Havia ainda a versão anticlerical de tio Guerrando. Ele contava que, bem próximo à colônia, fora construída uma igreja católica com o objetivo exclusivo de hostilizar e boicotar os anarquistas, e que já na época da colheita o padre vizinho soltou suas vacas, que rapidamente destruíram todas as plantações, liquidando assim a última esperança dos remanescentes da colônia Sicília. Os Gatai lá permaneceram 2 anos, mais ou menos. O último a abandonar o barco tempos depois foi o comandante Cárdias, ao ver-se impossibilitado de prosseguir sozinho na sua experiência. Aprendi muita coisa sobre a colônia Sicília, mais com tio Guerrando do que com papai. Tio Guerrando, menino crescido durante a aventura, lembrava-se de detalhes vividos pela família. Foi no livro do escritor Afonso Schmidt, Colônia Sicília, publicado em 1942 em São Paulo, que encontrei algumas respostas às minhas indagações. Inteirei-me da extensão da aventura anarquista. A família Gatai é citada entre os sonhadores que acompanharam o Dr. Giovanni Rossi ao Brasil, no livro de Schmidt. Na casa dos Gatai ardia fogo. Uma fumaça azul saía alegremente pela única janela.
Parecida, mas diferente. Papai terminara sua narrativa. Nos voltamos em seguida para Nono Gênio. Queríamos que nos contasse também como ele e sua família haviam chegado ao Brasil. Hoje não, respondeu Nono. Já é muito tarde. Passei de minha hora de dormir. Amanhã eu conto. Boa notte. Arrisquei ainda uma pergunta antes que ele saísse da sala. O senhor também era anarquista, Nono? Não, não era anarquista nem monarquista. Nossa família não entendia nada de política. Éramos gente de igreja, todos católicos. Nossa história é muito parecida com a dos Gatai, mas completamente diferente. Caímos na gargalhada. Papai foi quem mais riu. Como podia ser isso? Parecida e diferente? Um pouco ressabiado com a reação causada por sua afirmativa, Nono resolveu roubar mais uns minutos de seu precioso sono e justificou-se em poucas palavras. Nós também viajamos com 5 filhos menores e atravessamos o oceano no porão de um navio. Nós também perdemos uma menina no Brasil, a mais nova dos 5. Era Carolina, tinha pouco mais de 2 anos quando morreu. Fez uma pausa e continuou de cabeça baixa. Só que a nossa morreu por falta de recursos. Papai esboçou um leve sorriso ao ouvir a afirmação do sogro, para quem era muito duro admitir e ainda mais difícil pronunciar a frase morreu de fome. Soubemos tudo sobre a viagem da família Dacol no dia seguinte, quando Nono cumpriu a promessa e nos contou a história. Vovô viera da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Embarcaram em Gênova com destino a Santos por volta de 1894, Eugênio Dacol, o pai, Josefina Pierobon dalla Costa Dacol, a mãe, Ângelo, Angelim, 10 anos, Margherita, 8 anos, Luiz, Didio, 6 anos, Ângela, Angelina, 4 anos e Carolina, 2 anos. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras. Venham, o Brasil é a terra do futuro, a terra da cocanha. Pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Com os Dacol no mesmo navio, viajaram outras famílias da região, todos na mesma esperança de vida melhor nesse país promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida. Em Santos eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio Dacol deu-se conta em seguida de que não existia ali aquela cocanha, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente, os 3 filhos mais velhos os acompanhando sob a vigilância de um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome.
A escravidão já fora abolida no Brasil havia tempos, mas nas fazendas de café seu ranço perdurava. Notificados certa vez de que deviam reunir-se à hora do almoço para não perder tempo de trabalho junto a uma frondosa árvore, ao chegar ao local marcado para o encontro, os colonos se depararam com um quadro deprimente, um trabalhador negro amarrado à árvore. A princípio, Eugênio da Colle não entendeu nada do que estava acontecendo, nem do que ia acontecer, até divisar o capataz que vinha se chegando, chicote na mão. Seria possível uma coisa daquelas? Tinham sido convocados, então, para assistir ao espancamento do homem? Não houve explicações. Para quê? Estava claro. Os novatos deviam aprender como se comportar. Quem não andasse na linha, não obedecesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido. O negro, amarrado, suando, esperava a punição que não devia tardar. Todos o fitavam, calados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio da Colle não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se. Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos. Apanhado de surpresa diante da ousadia do italiano, perplexo, o capataz acovardou-se. O chicote, sua arma, sua defesa a garantir-lhe a valentia, estava em poder do carcamano. Valeria a pena reagir? Revoltado, fora de si, esbravejando contra o capataz em seu dialeto dos montes Dolomitas, o rebelde pedia aos companheiros que se unissem para defender o negro. Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. De repente, como num passe de mágica, o negro viu-se livre das cordas que o prendiam à árvore. O capataz apavorou-se. Quem teria desatado os nós? Quem teria? O topetudo não fora. Estava ali em sua frente, gesticulando, gritando frases incompreensíveis, ameaçador de chicote em punho. O melhor era desaparecer um quanto antes, rapidamente. Esses brutos poderiam reagir contra ele. A prudência mandava não facilitar. Na mesma tarde, a família da Colle foi posta na estrada, porteira trancada para esses rebeldes imundos. Estavam despedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. Precisavam ressarcir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda. E fim. Pela estrada deserta e infinita seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus. Tinham endereços de conterrâneos na capital de São Paulo, onde chegaram depois de arrastar-se numa longa e triste caminhada, passando fome, subsistindo devido à ajuda de corações generosos. Carolina, debilitada desde a viagem de navio, precisava ser carregada o tempo todo, ora no colo de um, ora no de outro. Seu estômago delicado não suportava o angu de farinha de mandioca com água, alimento básico, muitas vezes único, que os mantinha de pé. Carolina morreu logo que chegamos à capital. Deus nos ajudou, porque Dona Pina jamais se conformaria em enterrar seu anjinho de olhos azuis à beira de uma estrada deserta, concluiu o nono gênio. Chorava ao recordar-se.
Os da Col passaram a viver no Brás, onde já moravam velhos amigos cadorinos, operários, ex-colonos. Um deles, vindo ao Brasil em busca de fortuna como os outros, a encontrara. Natal Boni, dono de uma serraria no Belém. Deu emprego ao conterrâneo e amigo de infância. Passou a ser patrão do bom operário Eugênio, excelente carpinteiro. A amizade de infância ficou para trás. Patrão rico esquece o passado. Essa foi a história que Nono Gênio nos contou de sua família. Parecida com a da família Gattai, mas completamente diferente. Renovação. Papai andava feliz da vida. As coisas lhe corriam bem. A Sociedade Anônima Gattai em franco progresso. Acabava de alugar uma bela loja na rua Xavier de Toledo, em frente à Light, para a exposição dos automóveis, dos Alfa Romeo, já a caminho do Brasil. As modificações que a casa sofria, depois que Wanda tomara as rédeas, também alegravam a papai. Contente, sobretudo, com a mesa a apresentar novidades, pratos deliciosos feitos pela filha. Ele também gostava de cozinhar e muitas vezes preparava comidas exóticas, sempre à base de vinhos. O Marsala, por exemplo, para a caça. Gostava de caçar, dava aulas de culinárias às filhas. Mamãe assistia a todo esse movimento meio tímida e bastante humilhada. Ela nunca fora boa dona de casa, coitada. Sonhadora, sensível, nascera para tarefas intelectuais. A vida não lhe permitiu se realizar. Gostava de bichos, cuidava de plantas, falava com as flores. Sabia da lua, de estrelas, do céu. Enlevava-se com a música. Jamais cursara escolas, mas era íntima do italiano Dante Alighieri e do brasileiro Castro Alves. Sabia versos de não acabar, recitava trechos de Iracema, sofria com os miseráveis, empolgava-se com o Acuso de Zola. Decididamente não nascera para forno e fogão, não adiantava tentar. Wanda representava em casa a renovação, a ordem, a segurança, como se não lhe bastasse a beleza. Olhos verdes, pele rosada, fina, cabelos escuros, rosto em formato de escudo, dentes para anúncio de dentifrício. A beleza de Wanda era um de meus orgulhos. Eu a achava, francamente, mais bonita, muito mais, do que Zezé Leone, a mais bela do Brasil, a primeira Miss, cujo retrato aparecera havia anos em todos os jornais e revistas. As moças de nossa rua, na ocasião, entusiasmadas com o concurso e com a eleição da mais bela, de fita métrica em punho, comparavam suas polegadas com as da eleita. Wanda não fugiu à regra, entrou na concorrência. Ela também se mediu, medidas coincidentes, quase todas. Se Wanda desfilasse num concurso, eu pensava, ela seria não apenas a mais bela do Brasil, mas sim a mais linda do universo. Outras providências para a arrumação da casa foram tomadas por minha irmã, que pretendia modificar tudo. Iniciou pela sala de jantar. Teve de lutar com mamãe a fim de conseguir a retirada do enorme saco de pão, sempre cheio, acumulado dia a dia, o pão mais velho ficando embaixo, acabando em rabanadas e farinha de rosca. Pendurado por um prego no batente da porta de ligação da cozinha com a sala de jantar. Mamãe reclamava. Essa implicante está com a mania de tirar as coisas do lugar. Que mal faz aquele saco ali? Tão cômodo, tão arejado, tão livre de bolor, tão à mão. Mas acabou cedendo. Wanda pelejara também para dar fim aos tarecos,
juntados através de anos por Dona Angelina em pacotes e sacos, armazenados em cima e atrás de cada armário da casa. Tudo tem sua utilidade, ensinava a mamãe. Nada era jogado fora, e em seu estoque havia de um tudo: pedaços de pau e de ferro de todos os tamanhos e feitios, arames, fivelas, argolas, pregos, parafusos, molas e espetos, caixas, papelões e sacos vazios, papéis dobrados, etc. e tal. Mamãe estava sempre às ordens para atender a qualquer emergência. Nesses momentos atirava às fuças do necessitado provérbio de sua autoria: tem, procura e acha; não tem, procura e não acha. Com esse ditado, fechou a questão em torno de seus badulaques. Não transigiria em hipótese alguma, não abriria a mão de seu pronto-socorro, não jogaria nada fora, absolutamente nada. Essa foi uma das derrotas da filha em sua operação limpeza. Derrota parcial, pois a moça não era de se conformar. Conseguiu desocupar um armário velho encostado na garagem e para lá transferiu as tranqueiras da mãe. Havia ainda muitas batalhas a enfrentar. A mais difícil de todas seria tentada logo depois: a retirada do quadro, uma alegoria anarquista já mencionada antes, pendurado na parede da sala de jantar. Na opinião de Wanda, aquele quadro era um verdadeiro horror. Morria de vergonha cada vez que aparecia visita nova em casa. Certa ocasião, retirou-o da parede ao saber que papai convidara um padre de Pirapora, um alemão, para almoçar. Irmão Frederico, segundo papai, era um boa praça, alegre, simpático. Trouxeram um automóvel para consertar. Seu Ernesto o conhecera em Pirapora havia pouco tempo. Nos honraria com sua presença no almoço do dia seguinte. Ao entrar na sala, acompanhado do padre, ao bater os olhos na parede vazia, papai estremeceu. Ordenou, quase aos gritos, que devolvessem imediatamente o quadro ao seu lugar, o que foi feito. Eu conhecia de cor e salteado todos os detalhes daquela alegoria. Acompanhara o roteiro das explicações sobre ela tantas vezes que, se papai se lembrasse de fazer uma sabatina sobre os quadros, assim como fazia com as óperas italianas, ficaria novamente feliz com a sabedoria da filha. Certamente por despeito, em represália aos profanadores de sua relíquia, papai resolveu explicar ao padre alemão o significado da alegoria. Mas que loucura é essa de papai? Onde é que ele está com a cabeça? Diziam a meia voz Wanda e Vera, revoltadas, inteiramente sem jeito. Que vergonha, meu Deus! Mamãe também se sentia extremamente encabulada, assombrada com o atrevimento do marido. O que é que esse padre não vai pensar da gente? Papai, muito na dele, começou. Irmão Frederico, repare aqui, no lado direito desse quadro, o padre de pé segurando um punhal sujo de sangue. A figura do padre em questão era aterradora. Chapéu de abas largas enterrado até os olhos, dentes enormes e separados, a baba a escorrer-lhe da boca. O punhal semi-escondido, a lâmina voltada para cima, o sangue deslizando. Atrás do padre, várias crianças de luto chorando. Seu Ernesto explicou ao irmão Frederico com a maior sem cerimônia que o grupo representava a Santa Inquisição e suas vítimas. Prosseguindo, indicava com o dedo. Agora, no lado esquerdo, o senhor está vendo? Todos esses mortos e feridos amontoados em meio dos escombros? Essa cena significa o horror da guerra. E aqui, acima da guerra, continuava papai, repare, na tocha vermelha empunhada pela mulher.
a tocha vermelha de fogo a iluminar a parte superior do quadro, a paisagem distante. Pois essa tocha é, irmão Frederico, nada mais, nada menos do que o ideal anarquista iluminando o mundo. E essa mulher nua, de cabelos longos até o chão, bem no centro do quadro, de braços abertos, segurando em cada mão um pedaço de corrente partida, é a verdade que um dia restituirá a liberdade a todos os povos, rompendo as correntes da escravidão. A essa altura dos acontecimentos, papai emocionou-se. Pescoço e rosto ficaram arrepiados. Estava sério naquele dia. Nem fez as pilhérias costumeiras em relação à mulher pelada. Parecia estar a fim de converter o padre alemão, catequizá-lo para o anarquismo. O padre ouvia tudo com paciência e resignação, um leve sorriso a aflorar-lhe os lábios. Irmão Frederico era um homem educado. Ainda faltava um último detalhe, mas esse nem necessitava de explicação. Papai apontou o medalhão ao alto à esquerda, retrato de Francisco Ferrer. Da cozinha chegava um aroma peculiar, bafo de comida feita a capricho para despertar apetite, fazer esquecer os horrores da guerra e da Santa Inquisição. Sobre a mesa, a jarra de vinho, com a qual brindaríamos o nosso distinto hóspede. Wanda estava pretendendo coisa demais. Tirar o quadro da parede? Desta vez tinha que se empenhar em luta com o pai, osso duro de roer. Sacco e Vanzetti. Assunto palpitante, o processo de Sacco e Vanzetti, dois anarquistas italianos condenados à morte nos Estados Unidos, dava motivo aos jornais para vasto noticiário e a grande número de artigos que papai e mamãe liam atentamente. Certa noite estranhamos ver nossos pais preparados para saírem sozinhos. Reclamamos, também queríamos ir. Papai, que não perdia a ocasião para doutrinar os filhos, nos explicou que iam a uma reunião nas classes laboriosas que trataria de um assunto sério e urgente. Contou-nos então a história de Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti, que estavam para ser executados na cadeira elétrica nos Estados Unidos por crimes que não haviam cometido: roubo, assalto à mão armada e assassinato de 2 homens. Havia mais de 3 anos que se encontravam encarcerados, embora houvesse provas suficientes até de sobra da inocência dos 2. Os condenados aguardavam no corredor da morte o momento da execução. Acrescentou que se eles ainda não haviam sido executados, assassinados, dizia ele, era porque existia um movimento mundial cada vez maior de protesto, organizado por pessoas idôneas pertencentes a todos os partidos de todas as tendências filosóficas, não apenas os anarquistas. Que no Brasil também se trabalhava nesse sentido, e naquele momento os anarquistas de São Paulo estavam convocando em regime de urgência os cidadãos de todos os setores e princípios liberais, os democratas, para organizarem o lançamento de uma campanha nacional sem tréguas contra o hediondo crime prestes a ser cometido. Por isso, nós não poderíamos ir com eles aquela noite. Só iria gente grande. Não era uma noite festiva, era noite de luta. Maria Negra dá à luz. Ainda dormíamos quando bateram palmas no portão. Quem seria aquela hora? Um pouco assustada, a mamãe levantou-se para ver. Luiz, marido de Maria Negra, todo aflito, vinha avisar que a mulher já estava sentindo as dores. Havíamos ido recentemente à sua casa, levando mantimentos e roupinhas para a criança às vésperas de nascer, e mamãe a achara muito abatida. Rosto encovado, barriga enorme, pernas inchadas, olheiras fundas.
Fomos surpreendê-la debruçada sobre uma tina de roupa, lavando para freguesas. Luís trazia e levava as trouxas. Ela necessitava ajudar nas despesas da casa. O ordenado do marido não aumentara. Mamãe aborreceu-se muito ao vê-la naquele estado. Por que lavar roupa para fora? Por que não avisara que precisava de mais ajuda? Maria Negra já não era a mesma. Cadê a petulância, o orgulho? A sogra, uma pobre diaba, sempre a pitar um cigarrinho de palha, não abria a boca para dizer palavra. Abria-a de vez em quando para dar cusparadas escuras de fumo de corda, mascado. A nora agora arcava sozinha com toda a responsabilidade da casa, inclusive a da enxada, cavalcando a terra para a plantação. Ela já está perdendo as águas? Perguntou mamãe a Luís. Diante da resposta afirmativa, mamãe tratou de vestir-se rapidamente e partiu para a casa de Dona Emília Bulcão, já prevenida para fazer o parto. Todas as despesas por conta de seu Ernesto. Somente depois do almoço mamãe voltou, trazendo a novidade. Um menino. O parto fora fácil, mas a parturiente estava muito debilitada, precisando de cuidados especiais. Wanda e Vera, assanhadíssimas, se tocaram em seguida para a Avenida Rebouças, ansiosas por ver a criança, levando uma cesta cheia de coisas. Mamãe recomendou-lhes que não se demorassem, pois nessa noite iríamos todos a uma conferência nas classes laboriosas. Que pedissem desculpas a Maria Negra por ela não voltar. Precisava pôr a roupa dos filhos em ordem para a noite. Classes laboriosas. Meus pais eram muito chegados a uma reunião política. Seu Ernesto, sempre atento aos avisos nos jornais em busca de conferências e atos de solidariedade, não perdia um. Arrastava com ele a filharada toda, menos Remo, jovem irresistível do bairro e adjacências, mais interessado em conquistar corações do que em assistir, sentado durante horas a fio, a discursos maçantes. Antes que o convidassem, sumia como que por encanto, evaporava, de maneira que somente as 3 meninas e Tito se incorporavam à caravana político-cultural. Naquela noite, o Conde Frola, esse era o nome do conferencista, falaria às massas trabalhadoras e aos intelectuais de São Paulo nas classes laboriosas, salão de festas e conferências, situado no primeiro andar de um sobrado da Rua do Carmo, no centro da cidade. Certamente ele trataria do caso Sacco e Vanzetti. Este conde, segundo papai nos explicou, era ardoroso antifascista, um crânio. Seu título nobiliárquico não interferia em suas ideias avançadas. A garotada transformava essas reuniões políticas em divertimentos. Ambiente festivo, todo mundo levava os filhos, costume ou necessidade das pessoas pobres, que em geral não têm com quem deixá-los quando precisam sair. Compareciam crianças de todas as idades, inclusive nenês de peito, que mamavam durante as conferências, o seio servindo de tampão para calar-lhes as bocas quando começavam a chorar. As noitadas eram divididas em 2 partes, e para mim a primeira era a melhor. Vendiam-se jornais. A Lanterna, jornalzinho anticlerical, e La Difesa, jornal socialista. Faziam-se rifas de objetos e de livros, tudo em benefício dos próprios jornais e para o aluguel do salão. Vera e eu integrávamos o corpo de vendedoras. Havia 2 grupos na emulação das vendas e nas participações artísticas, o das italianas e o das espanholas. Nós, logicamente, fazíamos parte do primeiro grupo, embora nos sentíssemos completamente brasileiras. Mas era assim que nos designavam. Bastante relacionada e atrevida,
vedete pelas minhas participações na parte litero-musical como declamadora, eu vendia um colosso. Os versos que Wanda me ensinava para tal ocasião eram em geral poesias de Guerra Junqueiro, sonoras, anticlericais e enormes. Um grupo de meninas espanholas fazia sucesso no palco, cantando uma velha canção anarquista. Donde vas com paquetes e listas que tão pronto te veo correr? Voy al Congreso de los anarquistas que reclamam um derecho, vivir. Elas cantavam e o público fazia coro no final. Todos repetiam o vivir a plenos pulmões. Nunca consegui encontrar nada tão vibrante, capaz de fazer face a essa ardente canção, de derrotar as espanholas. Certa ocasião, Vera, que ficava de pé na primeira fila junto ao palco, declarou-me que não ouvira uma única palavra da minha declamação, recitada em meio a falatórios e grande balbúrdia. Fiquei bastante decepcionada. Ora essa, eu me esforçando ao máximo a fim de não esquecer os versos, de não engasgar, de emocionar a plateia, de conquistar aplausos. Daí por diante saberia como agir. Usaria de outra técnica, empregaria um bom estratagema. Capricharia mais nos gestos. O texto seria relegado a um segundo ou terceiro plano. Se esquecesse as palavras, paciência, inventaria outras na hora. Esse novo método valeu-me críticas veementes de Tito e um bom carão de mamãe. Para que aquele exagero todo? Olhos virados, olhos fechados, braços para cima, braços para baixo? Todo mundo pagava gasosa e cice para mim no barzinho ao lado do salão. Nesses dias, quase me afogava em refrigerantes. Antes do início da segunda parte, um secretário subia ao palco para ler a lista das arrecadações e os nomes dos campeões, os grupos que mais haviam se destacado nas vendas. Mamãe ficava encabulada quando me elogiavam. Tomava logo uma atitude defensiva, parecia que a estavam insultando. Qual nada? Imaginem só, engraçadinha, viva! O que é isso, por favor? Não tem nada disso. Ela é igual a qualquer menina. Saliente e atrevida é o que ela é, isso sim. Vera, por exemplo, a senhora conhece Vera, a do meio? Essa sim é que é despachada. Desconfio que ela sentia receio de que a achassem convencida, caso concordasse com os elogios dirigidos à filha caçula. Durante uma festa de 1º de maio, que maravilhosas as festas de 1º de maio! Essas sim eram cutubas. Vera, a despachada, com o molecote de sua idade, que andava de olho nela e ela nele desde a última festa, saíram dançando o hino da Internacional, o próprio, nada mais, nada menos. Dessa vez, mamãe quase morre de vergonha. Que desrespeito, Madonna Mia Santíssima! O parzinho só parou depois de advertido, quando já havia quase atravessado o salão, no passo de dança muito em voga no momento, o passo de camelo. Nesse dia recebi um beliscão no braço por ter mudado a letra da Internacional. O hino nessa noite estava sem sorte. Em lugar de cantar "De pé, ó vítimas da fome", eu cantara sem o menor intuito de fazer paródia, apenas cantara como entendia, o pé da vítima da fome. O grande mártir dessas conferências era José do Rosário Soares, que aparecia clandestinamente. Papai andava de olho vivo vigiando a filha. Continuava intransigente, achando que ainda era cedo para namoros. José era completamente estranho àquele ambiente. Sentia-se ali como peixe fora d'água,
engolindo sem digerir todas aquelas doidices que presenciava. Tudo às avessas, tudo ao contrário do que já ouvira falar sobre anarquismo. Ali ninguém falava em bombas destruidoras e ainda por cima eram contra a violência. Não pretendia esquentar os miolos buscando entender essas contradições. Seu único ideal era a namorada, por quem se sacrificava a ponto de permanecer ali isolado, raras vezes sentado, quase sempre de pé, durante horas a fio. Ficava olhando à distância e, sobretudo, fiscalizava sua amada. Não podia facilitar, ela era bonita demais, 1000 olhos lhe caíam em cima. Presença infalível nessas reuniões a de um velhinho italiano, cego, o mais entusiasta entre todos em suas reivindicações. Sempre que conseguia burlar a vigilância dos organizadores da festa, subia ao palco com a desenvoltura de um gato e deitava a falação. De todos os oradores, o único que eu ouvia com prazer. Ninguém, no entanto, o levava a sério. Sua maior mágoa era ter que pagar contas de água. Por que temos que pagar a água se a natureza nos oferece o líquido de graça? Perguntava, sempre em italiano. A água, companheiros, deve ser um bem de todos. A água não tem dono. Fazia a afirmação em tom exaltado para em seguida mudar o diapasão e perguntar quase num sussurro. Se os passarinhos podem tomar livremente a sua água, por que é que nós temos que pagá-la? Non è forse vero? Não estou com a razão? Exaltava-se a tal ponto que eu chegava a olhar para os lados, procurando localizar algum cobrador de contas de água por lá. Na maioria das vezes, eu não conseguia acompanhar o raciocínio dos oradores. Prestava mais atenção às pilhas de páginas escritas em frente ao conferencista sobre a mesa, de leitura interminável. O pior era que alguns não se restringiam ao que estava escrito, tecendo considerações de improviso sobre o que tinham acabado de ler, além das pausas para encarar o público e sentir sua reação. Quando tentava concentrar-me, cutucada por minha mãe, nos melhores pedaços, não entendia coisa alguma. Enquanto eles falavam, cansada de excitação da primeira parte, muitas vezes ferrava no sono. Se não dormia, meu divertimento era reparar nos trajes e nas maneiras das pessoas. Mamãe se indignava com a mania dessa menina de criticar os outros. Fica reparando em tudo. Falta de educação. Imita as pessoas, coisa mais feia. Perigosa como ela só, uma cantionela. Lá vinha a mamãe inventando palavras. Ela bem conhecia o termo caçoísta, mas preferia enriquecer o vocabulário. Os espanhóis eram os mais divertidos e primavam no trajar. Apareciam com chapéus de fandanguistas e coletes de veludo transpassados, curtos na cintura, faixa larga de cetim, desencravados não sei de onde. Eram os mais fanáticos, os que mais aplaudiam e aparteavam. Os apartes, esses sim valiam a pena. Sempre muito inflamados, feitos em vários idiomas ao mesmo tempo, cada qual usando o seu, embora normalmente todos falassem o português bastante bem. O Conde Frola. Naquela noite, papai nos deu pressa. Com um orador daqueles, o salão estaria repleto logo cedo. Todo mundo já arrumado esperando por mamãe, o carro em movimento na porta e ela ainda tomando providências. Mamãe era sempre a última a estar pronta. Papai reclamava, deixando a pobre desatinada, atrasando-a ainda mais. Pronto, lá vinha ela, sobraçando alguns cobertores. Caímos na gargalhada. Até papai, que estava irritado com a demora, riu de bom gosto.
Na afobação, havia colocado o chapéu todo torto. O pompom de plumas de avestruz, em vez de estar atrás ou do lado, não lembro, brilhava bem na frente, em sua testa. Coisa mais divertida! Dona Angelina jamais usava os vistosos chapéus do mapping nesses encontros. Elegantes demais para reuniões de operários, usá-los seria uma afronta. O modesto chapeuzinho separado para esses dias era quase um gorro de veludo preto, sem abas. A aba atrapalha os que estão atrás, tira-lhes a visão. Falta de educação ir a cinemas e teatros com chapéus de abas largas, copas altas. O chapeuzinho grudado à cabeça, tendo como enfeite único o tal pompom, quase discreto. Mamãe não sabia do que ríamos, ficou zangada. Não sou palhaço de ninguém. Só depois de prevenida, sem recorrer à ajuda do espelho, torceu o chapéu na cabeça. Não preciso de muito luxo para me arrumar. Papai estava com a razão. Ao chegarmos 1 hora antes do previsto para a abertura das portas, já havia um mundo de gente na rua, quase impedindo o trânsito. Foi aquela corrida desesperada para pegarmos lugar. Eu saí na disparada para os lados do bar. Morria de sede, como acontecia sempre que ia a qualquer parte fora de casa. Mamãe, perdida, chamando os filhos para que viessem colocar uma senha na cadeira. Voltei correndo, deixei meu chapeuzinho cor-de-rosa ao lado de mamãe e saí na disparada, sumindo em meio à multidão. Minhas irmãs também usaram seus chapéus para guardar os lugares. Muitas caras diferentes apareceram essa noite, pessoas que jamais haviam pisado nas classes laboriosas. Tito ria a um canto, apontando seu Luciano mais adiante, com sua indefectível bengala. Repetiríamos mais uma vez a brincadeira que gostávamos de fazer com ele. Combinávamos com algumas meninas, como eu, vendedoras de jornais. Íamos uma de cada vez oferecer a seu Luciano, assinante dos 2 jornais que vendíamos e que jamais compraria outro exemplar. A primeira oferta, eu gostava de ser a primeira, quando ele ainda estava cerimonioso. Ele recusava, pedindo desculpas, explicando que já possuía os exemplares em casa. Dava um sorriso de despedida. Em seguida, era abordado pela segunda menina, as outras observando de longe. A mesma desculpa era repetida, e quando chegava a vez do 4º ou 5º assalto, o velho, já cheio, perdia as estribeiras, deblaterava. Porco de um baco barilácio! O pobre jamais desconfiou da nossa brincadeira de mau gosto. Naquela noite vendemos não apenas jornais, mas também bilhetes de tômbola, pois seriam sorteados vários brindes. Tomei refrigerantes à beça, todo mundo pagando para mim. Havia tanta criança, tanta correria para cima e para baixo, que até parecia festa de 1º de maio. Só faltavam mesmo a música para dar alegria e os números de canto e recitativos. O conferencista atrasou-se um pouco. O povo, que havia chegado cedo, começava a impacientar-se. Eu contente, gostando da farra, mas mamãe, coitada, caía de cansaço depois daquela madrugada de expectativa ao lado de Maria Negra. O velhinho cego, aproveitando a confusão, pediu a uma pessoa a seu lado que o acompanhasse. Subiu ao palco e repetiu toda a sua lenga-lenga, tendo sempre como tema a água, a bendita água. De repente, assaltou-me uma ideia. Que tal se o conde Frola, tão importante, o ouvisse e tomasse providências, resolvendo o problema que tanto agoniava o velho? Finalmente o conde Frola chegou. Homem forte, rosto redondo, sanguíneo, o crânio calvo luzia como um queijo do reino. Reconheci alguns homens da comitiva que o acompanhava ao palco. Eram todos figuras importantes, professores e jornalistas renomados. Entre eles estava
Edgar Loyenroth, José Oiticica, Alexandre Cherchiai, Ângelo Bandoni e Oreste Ristori. Todos eles haviam sido amigos de meu avô Gatai. Edgar Loyenroth era o orador preferido de mamãe. Sua figura me impressionava. Magro, rosto de cera quase transparente, testa alta, cabelos penteados à mascanhe, grisalhos. Comparecia de vez em quando às reuniões para falar, ouvido em silêncio com o maior respeito. Nessa hora, ninguém abria a boca. Certa vez, no entreato de uma conferência sua, tentei vender-lhe um jornalzinho. Ele sorriu, segurou meu queixo carinhosamente. Não vendi o jornal, mas fiquei toda vaidosa com o carinho recebido. Papai, que assistia à cena de longe, encabulou com o atrevimento da filha. Vender um jornal ao próprio conferencista? Que menina! Ângelo Bandoni frequentava muito nossa casa. Falava sempre em tom oratório, cantava, declamava, discutia qualquer assunto. Estava por dentro de tudo, um poço de sabedoria. Era autor de uma paródia ao hino fascista. Con il terrore, con il fascismo, non si vince il comunismo. Distribuía a letra de sua autoria entre os amigos e filhos dos amigos. Sempre que aparecia, organizava um coro para cantar essa sua versão. Adorava fazer conferências, a qualquer pretexto saía com o improviso. Era professor, eu nunca soube de quê. Nunca entendi também por que ele, já velho, arauto de ideias avançadas, pintava o cabelo de vermelho acaju. Uma faixa branca nas raízes dos cabelos o denunciava. Oreste Ristori. Ah, esse sim! Como eu gostava do velho Ristori! Apoiava-se na eterna bengala, pois tinha as duas pernas cambaias, completamente tortas em arco, resultado de um feito heróico celebrado por todos. Ristori sentou-se ao lado do conde Frola. Fiquei decepcionada quando vi o tal do conde sem a esperada coroa. Voltei-me para Tito ao meu lado. Ele me observava rindo, divertindo-se às minhas custas. Diabo de moleque mais mentiroso! Ele me garantira que o conde apareceria de coroa e eu, coió, acreditara nessa lorota. Sapequei-lhe um beliscão e ele recuou para cima de papai, com medo de minhas garras. Além de uma rápida passada de braço em frente aos dois beligerantes, colocando-os em seus devidos lugares, papai nos fuzilou com o olhar. Aquela não era hora nem local para bagunça. Tivéssemos mais respeito. Eu não me conformava. Aquele Tito falava pouco, mas astuciava muito. Abrindo a sessão, um jornalista fez o elogio do ilustre visitante. Por fim, Frola tomou a palavra. Falava de improviso, difícil saber se seria longo ou não. A sala veio abaixo de tantos aplausos. Orador tarimbado, transmitia com facilidade o seu pensamento, dando inflexão à voz, falando pausadamente, gesticulando pouco. Como já era esperado, tratou do assunto Sacco e Vanzetti, informou a respeito dos movimentos mundiais em prol dos inocentes. Aplausos intermináveis o interrompiam cada vez que pronunciava os nomes dos prisioneiros, fazendo retardar enormemente a conferência. Mas falou sobretudo do regime fascista na Itália, implantado por Mussolini. Vaias de não acabar. Verdadeiro atentado à dignidade humana. Regressamos muito tarde nessa noite. Cheguei em casa dormindo. Morta de sono, despi-me atirando roupas e chapéus sobre o baú ao lado da janela. Precisei levantar cedo, tomara refrigerantes demais.
Nosso único banheiro ficava nos fundos da casa, junto à cozinha. Para alcançá-lo, devíamos atravessar o quarto dos meninos e a sala de jantar. Por isso, havia sempre à nossa disposição no quarto, ao lado do baú, um urinol. Certamente, naquela madrugada, eu não havia sido a primeira a acordar. Wanda ou Vera, talvez as duas, o haviam feito e confundido o vaso noturno com o meu chapéu caído ao chão, de boca para cima. E ali jazia ele, todo encharcado, uma ilha rodeada de urina. A guirlanda de flores do campo que lhe circundava a copa transformara-se numa fieira de trapinhos disformes, desbotados. A tinta das flores espalhava-se num festival de arco-íris. De rosa, meu chapeuzinho virara furta-cor. Perdi para sempre o chapéu de minha vida, que tanto me fizera sofrer, mas que me fizera também sorrir de verdade. Ainda bem que naquele domingo eu iria à procissão do Divino Espírito Santo, na Igreja da Bela Vista. Não tive muito tempo para chorar o chapéu perdido. Precisava lutar para conseguir que Vera me incorporasse à sua turma. A festa da igreja. Conhecia o plano de Vera e de suas amigas. Acompanhariam a procissão, ficariam para a quermesse e depois assistiriam aos fogos de artifício. Para mim, essa festa da Igreja da Bela Vista, próxima de nossa casa, tinha mais uma atração. O teatrinho de marionetes, o João Minhoca, para o qual eu sempre conseguia entradas grátis em troca das vendas que fazia de talões de rifas em benefício da igreja. Gostava de ver os anjos desfilando na procissão. As meninas todas de cetim branco, com as asas de penas de ganso, verdadeiras, uma galanteza. Ah, quem me dera ser um anjo! Na manhã daquele domingo apareceu Júlia Laterza, amiga do peito de Vera. As duas tinham sempre segredos. Corri para ver o que combinavam. Ao notar a minha presença, Júlia passou a falar na língua do P. É pela pá, japá, sabá, bepê, quepê. Não a deixei terminar a frase. Sei sim, e vou com vocês. Minha cotação andava baixa junto às duas, depois que inocentemente contara à mamãe que o Zeca, filho do dono da confeitaria Primavera, em companhia de outros rapazotes empregados do pai, sempre que as duas passavam em frente à dita confeitaria, dirigiam-se a Júlia aos berros. Júlia! Fom, fom! Faziam gestos, fingindo apertar os seios, como se eles os tivessem, imitando a buzina do automóvel. Júlia era bem fornida, peituda, chamava a atenção da rapaziada. Mamãe proibiu Vera de passar pela calçada da confeitaria. Meninos cafajestes aqueles! Depois dessa minha indiscrição e de outras mais, elas fugiam de mim como o diabo foge da cruz. Sai daí, menina linguaruda! Júlia não desistiu. Passou da língua do P para a língua do X. Vax, mox, sax, ix, ax, trex, ox, rax. Desta vez não pesquei nada. Ela falara muito depressa. O jeito era grudar em minha irmã, não alargar. Única chance de ir à festa. Com Wanda, não quis conversa. Ela ficava com Zé Soares, os dois juntinhos, parados no lugar mais escuro que encontrassem, pouco se importando com o que se passasse em volta. Com Olguinha Strambi, minha amiga, não podia contar. Nem mamãe, nem Dona Josefina consentiriam que duas meninas, duas espoletas, saíssem soltas para uma festa de rua. Minha situação não era brilhante. As perspectivas apresentavam-se negras.
A turma das grandes teimava em não me aceitar, fugia de mim. Indispunha-me com elas ao fazer revelações à mamãe dos segredos das mais velhas, acarretando-lhes com isso restrições e mal-estar. O caso da Júlia Fonfon não era fato isolado, somava-se a outros. Eu denunciara a existência de um caderno secreto, propriedade de Vera. Esse caderno escolar, velho pelo manuseio, levava na capa, em letras de forma, o título chamativo de Livro das Sortes. As mocinhas da redondeza apareciam para consultá-lo. Vera tivera o trabalho de copiá-lo não sei de onde, caprichara na caligrafia. Dina, Júlia, Rocinella, Hilda, Victória, tantas outras eram fregueses constantes do misterioso caderno. Uma vez por mês surgiam querendo saber de sua sorte, o que lhes reservava o destino nos seguintes 30 dias. Vera, veja aí o que é que há para o dia 23, quarta-feira. Vera, solícita, consultava o questionário, as folhas grudadas umas às outras, as pontas das páginas dobradas e gastas. Apontava com o dedo. Aqui está, 23, quarta. Junho, não? Não penses mais no ingrato. Ou ele voltará rastejando. Ou teu amante pensa em ti. Ou receberás um presente da pessoa amada. Eu assistia muitas vezes às consultas sem, no entanto, entender do que se tratava. Não percebia que a sorte, válida por um mês apenas, se relacionava com a data do primeiro dia de menstruação. Aliás, eu nem podia mesmo perceber nada, pois somente vim a inteirar-me deste assunto aos 10 anos, por experiência própria. Levei um susto muito grande na primeira aparição e desesperei-me ao ouvir o conselho de mamãe. Que eu tivesse paciência, pois daí por diante receberia essa visita todos os meses. Chorei muito, achei horrível aguentar tal calamidade pela vida afora. Foi Vera, então, quem veio em meu socorro, tentando consolar-me, transportando-me do desespero aos braços da vaidade. Você agora já é moça, sua boba. Pode até consultar o meu livro da sorte. Mas, voltando atrás, um belo dia, aproveitando-me da ausência da mana, surrupiei seu caderno e propus a Tito brincarmos de sorte. Ele topou. Eu diria as datas que me viessem à cabeça, ele procuraria e leria as respostas. Nos sentamos debaixo de uma árvore e começou a pagodeira. Folheamos o questionário da primeira à última página, rindo muito, tentando decifrar frases que não entendíamos. Uma delas ficou entalada, pois Tito pronunciava mal a palavra grávida, colocando o acento tônico no i, gravida. Resolvemos consultar mamãe, que no momento fazia flores de penas de galinha. Cheguei junto a ela e, sem nenhum preâmbulo, a queima-roupa, perguntei-lhe: o que é grávida com teu amante, mãe? Apanhada de surpresa, saindo da distração em que se encontrava, mamãe teve um sobressalto. O quê? Grávida com quem? Vera foi chamada para explicações. Levou um sabão. Essas sortes, menina, não são para moças de família. Jogue essa porcaria fora. A ordem não foi cumprida. Vera não era louca de desfazer-se do livro tão precioso, útil a toda uma coletividade juvenil, carente de sonhos. Fuzilou-me com o olhar. Não pôde vingar-se no momento, mas eu pagaria caro, aguardasse. Houve ainda outro caso entre tantos a me indispor com Vera. O incidente com Tanúcio Celentano, garotão do bairro, filho do proprietário da serraria.
Coube a mim ser emissária de um bilhete galante e de um saquinho de balas do dito Tanúcio para Vera, que nutria por ele verdadeiro horror. Havia algum tempo o menino teimava em lhe fazer a corte, dirigindo-lhe graçolas e assobiando fio-fio a vê-la passar. Talvez umas balinhas adoçassem um pouco a fera. Vera exasperou-se diante do bilhete atrevido. Eu namorar esse sujeito? Deus me livre! Volte no mesmo pé, ordenou-me ríspida. Devolva o bilhete e diga que as balas ele entrouxe no rabo. Vá depressa, não quero conversa com aquele moleque. Suspirei, desconcertada, desiludida, pois estava de olhos compridos nas balas. Ai, as balas que eu adorava, de travesseirinhos com casquinha crocante. Não me atrevi a desobedecer. Apanhei a encomenda, iniciei a volta sem muita convicção. Ao dobrar a esquina, porém, fora do alcance de seus olhos, não resistindo à tentação, incorporei as balas, sem dizer uma única palavra ao menino. Devolvi-lhe o bilhete e saí correndo. Tanúcio Celentano não era tipo de levar desaforos para casa. Arregimentou alguns companheiros e todos em coro puseram-se a berrar diante de nosso portão, arreliando. Gostou das balas, hein? Bilhete não, bala sim, bilhete não, bala sim. Durante muito tempo, Vera foi obrigada a desviar caminhos, dar voltas imensas para evitar encontros desagradáveis com a malta. Claro que logo fui descoberta. Desmascarada, ouvi em silêncio o esbregue e as ameaças. Desta vez era culpada, não havia a menor dúvida. Madame Poças Leitão. A punição não tardou a chegar. Por um momento de fraqueza, como poderia eu ter resistido às balas, e por outros deslizes mais, fui alijada de um dos programas de que mais gostava, espiar e fazer troça das aulas de dança de Madame Poças Leitão, no salão de baile do Trianon, embaixo do Belvedere, na Avenida Paulista, onde se ergue hoje o Museu de Arte de São Paulo. As aulas de Madame Poças Leitão eram ministradas a rapazinhos e a mocinhas de família bem, gente distinta, em dias úteis à tarde. Eu adorava acompanhar a turma que ia para lá se divertir sempre que podia. Descia-se por uma escada lateral externa, entrada de serviço, empurrava-se um portão de grades de ferro, aberto nos dias úteis e trancado aos domingos, quando havia bailes. Duas basculantes de vidro transparentes permitiam-nos uma visão perfeita do salão. Disputávamos os melhores postos de observação entre risos e cotoveladas. A professora, Madame Poças Leitão, francesa com forte acento, quando não se expressava na própria língua materna, iniciava sempre suas aulas por uma revisão preliminar da limpeza e elegância dos alunos. Cabelos bem penteados? Camisa limpa? Colarinho engomado? Nó da gravata bem feito? Axilas perfumadas? Sapatos engraxados? Muito bem, agora todos perfilados. Os jovens alinhavam-se de um lado, as mocinhas em frente, separados por alguns passos de distância. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madame marcando com energia o compasso. Os jovens en avant. Obedientes, os rapazes avançavam em direção às meninas. Paravam, mão esquerda às costas, dorso curvado, mão direita estendida, convidando o par. A dama, por sua vez, oferecia ao cavalheiro as pontas dos dedos, e lá se iam os pares em fila, dando voltas pelo salão, sob o olhar exigente da professora,
antes de começar a dança propriamente dita. Essas preliminares nos pareciam muito divertidas e soltávamos piadas a respeito. E é preciso tanta farofa para dançar? As risadas se desdobravam. Os dançarinos eram imitados nos degraus de pedra da entrada de serviço. Os pares enlaçados aguardavam diretivas. 2 passos à direita, 2 passos à esquerda. Droite, gauche. Madame Poças Leitão dando o exemplo. A turma de Vera era craque em qualquer tipo de dança, mudando o compasso da valsa para o machixe com o maior desembaraço. Nunca precisaram de aulas, aprendiam instintivamente todos os ritmos. Vera se destacava no passo do camelo, dança de ritmo moderno, coqueluche nos salões daquele tempo. Em festinhas particulares ou nos salões das classes laboriosas, com amarga recordação para a mamãe, aos primeiros acordes da música. Sai cartola, camisa de peito duro, sapato pedindo sola. Lá se ia Vera com seu par. Ou, na falta deste, uma amiga também servia. Pernas longas e finas, boas para o passo largo e ligeiro, quase marcha militar, atravessando o salão de ponta a ponta, chegando sempre antes de qualquer um. A vencedora das maratonas do passo de camelo. Eu já havia pago caro não indo à última incursão ao Trianon. Não reclamara, curtindo calada a penitência. Sentia-me, pois, reabilitada, quite, livre para me encostar novamente às mais velhas, e disso não abriria mão. Iria com Vera e sua turma à festa da Igreja da Bela Vista, custasse o que custasse, mesmo na condição de indesejável. Teorias de seu Ernesto sobre religião. Liberal, papai não se incomodava que fôssemos a quermesses de igrejas. Sua posição em face da religião era honesta e coerente. Não acreditava em nada, não acreditava na continuação da vida após a morte, mas não impunha seus pontos de vista. Religião é coisa íntima de cada um, dizia. Por isso, não posso cometer a violência de impor uma religião, uma determinada doutrina aos meus filhos, apenas para atender às exigências da sociedade em que vivemos. Quando meus filhos crescerem, cada qual escolherá seu caminho, ou não ter religião alguma, ou escolher a religião que preferir, a que achar mais certa. Minha obrigação é deixar que eles próprios façam suas comparações, tirem suas conclusões. Eu não me ofenderei nem ficarei magoado se cada um de vocês, meus filhos, se batizar, não importa em que religião, quando forem maiores e souberem escolher. Quando crescerem, não poderão me acusar de tê-los encaminhado para uma determinada religião, nem de tê-los obrigado a me seguir em meu ateísmo. Por isso, papai não fazia a menor restrição a que acompanhássemos procissões. Para ele, tudo fazia parte de um aprendizado. Para nós, meninas, as festas de igreja eram inocente distração. Uma festa como qualquer outra. Anarquista, mas non troppo. Em relação ao carnaval, porém, as coisas mudavam de figura. Papai não mantinha a mesma atitude desprendida. Festa de igreja era uma coisa, carnaval outra, muito diferente. O liberalismo de seu Ernesto acabava. Vocês sabem o que significa a palavra carnevale? Perguntava-nos. Não sabem? Pois eu explico. Separem a palavra em 2 e verão o resultado. Carne, vale. Entenderam? Nesses dias de folia, o que vale é a carne. Não adiantava a gente dizer que a palavra era carnaval e não carnevale.
Não o demovíamos de sua teimosia. Sofríamos o diabo nesses 3 dias. Morávamos a um quarteirão da Avenida Paulista, o foco da animação onde se arrastava o curso de automóveis superlotados de jovens sentados sobre as capotas arriadas com as pernas balançando para fora, atirando serpentinas de um carro a outro, travando batalhas de confetes e lança-perfumes. As calçadas regurgitando de gente fantasiada, cantando e pulando, desabafando os recalques de um ano inteiro. Nesses 3 dias de carnaval, a Avenida Paulista perdia seu ar austero, explodia em risos e alegria. Em casa, de prontidão, papai não arredava a pé, guardião atento. Para os meninos, nenhuma restrição. Nós, as meninas, podíamos ir à avenida, até ganhávamos um lança-perfume por dia, mas com uma condição: aparecer em casa a cada meia hora. Nunca entendi quais os cálculos que ele fazia para nos livrar de perigos. E qual seria o perigo? O que poderia nos acontecer se passássemos da meia hora? Ainda bem que papai tinha consciência e permanecia debruçado na janela a tarde toda, nos poupando assim o tempo de entrarmos em casa para marcar o ponto. Chegávamos à esquina e de lá, sem perder tempo em atravessar a rua, gritávamos para chamar-lhe a atenção. Pai, olhe, nós estamos aqui! Dávamos um adeus e voltávamos correndo para as batalhas de lança-perfume, para o aperto. Inconformada com a incoerência do pai, suas ideias tão liberais a favor da emancipação da mulher, Wanda resolveu interpelá-lo numa véspera de Natal, quando as restrições já começavam a ser recitadas. Me diga uma coisa, pai. Como é que o senhor, um anarquista, fica prendendo as filhas, proibindo-as de participar do carnaval? Seu Ernesto não se apertou. Disse que ele era anarquista, mas que a maioria ou a totalidade dos carnavalescos não era. No dia em que o anarquismo triunfasse no Brasil, aí então ele soltaria as rédeas. Soltaria mesmo? Tínhamos nossas dúvidas. Nem por anarquista ele descuidava da virtude das filhas. Filha de seu Gatai devia casar virgem. Seu anarquismo tinha limitações, graças a Deus.
fere pedra. Audiolivres.